né? Só o último semestre eu estava de licença maternidade, foi a Carolzinha que fez, e agora eu estou retornando. Então, hoje eu vou falar bastante da parte da avaliação geriátrica ampla, né? E falando as diferenças, né, da semiologia do idoso comparando com o adulto jovem, tá bom? Eu vou abrir hoje, é a minha primeira aula que eu estou dando desse módulo online, eu nunca fiz, né? Que eu estou voltando agora, espero que dê tudo certo aqui, tá bom? Deixa eu já abrir aqui a aula, para a Sônia ver se dá tudo certo. Deixa eu abrir aqui minha aula. Tá conseguindo ver, Sônia? Não, Natália. Não? Então já vai. Deixa eu voltar. Não. Você colocou na área de trabalho ela? Já abriu ela? Então, eu abri agora. Deixa eu voltar aí pro Teams para compartilhar. Compartilhar. E agora? Abrindo. Abriu? Ah, então tá ótimo. Não abriu? Não, tem uma. A tela tá. Agora abriu. 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 Ah, então tá. Então pode começar a falar. Você tá vendo então a aula, né? Sim. Ótimo. Então, hoje nós vamos falar, né, das particularidades do exame físico e do exame clínico no idoso, né? Não vou falar mais de exame clínico do que exame físico em geral, né? Então, vocês estão vendo desde o início, desde do segundo ano, né, lá do terceiro semestre, vocês começaram a ver a concepção, né, vir a parte da infância, né, e aí agora a gente vai ver a parte do envelhecimento e até o final da vida, né. Então, assim, a rotina normal, né, o que a gente espera, né, que depois da concepção tem a parte da infância, adulto jovem, né, e vai ao envelhecimento até ir à morte. Então, no nosso módulo de envelhecimento, a gente vai ver muita parte fisiológica do envelhecimento e associada às doenças crônicas. Por que o idoso adoece mais? Por que tem a hipertensão, diabetes, osteoporose, demências, né? E até chegar ao final de vida, né? Essa parte do final da vida. Então, o que é o envelhecimento, né? Ele é caracterizado principalmente pela perda progressiva da reserva funcional. O que é? Por que a gente fala assim que o idoso, né? Agora a gente falando muito da parte da pandemia, do Covid, por que o idoso ele tem maior risco de morte, né? Porque ele tem uma perda da reserva funcional e ele não consegue responder tão bem aos vírus, às bactérias, do que uma pessoa mais jovem, né? Por isso que sempre eu dei o exemplo de pneumonia nas palestras, né? Se eu pego uma pneumonia e minha avó pega a mesma pneumonia, a mesma bactéria, eu geralmente respondo muito melhor a essa bactéria ao tratamento do que uma senhora de 80, 90 anos, né? Então, por isso que a gente fala que, agora que entrou tanta faixa de risco por causa da pandemia, por isso que os idosos têm maior risco, porque ele já tem essa perda progressiva, né? E como que a gente divide a parte do idoso? O que é classificado o idoso? Aqui o Brasil ainda é considerado o idoso, né, que é o país em desenvolvimento. Então, a gente considera idosos jovens a partir de 60 anos, de 60 a 69 anos. Idosos velhos de 70 a 79 e muito idosos a partir de 80 anos, tá?
Eu falo que os idosos, né, principalmente os de 60 anos, eu falo que são os novos 40 de antigamente. Por quê? A maioria dos idosos com 60 anos ainda é economicamente ativo, está trabalhando, né? Hoje em dia tem muito mais conhecimento sobre as doenças e a prevenção do que antigamente. Então, por mais que esses pacientes podem ter uma hipertensão, uma dislipidemia, alguma coisa, eles se cuidam muito mais, né? E a gente foca muito no envelhecimento ativo, né? Então, muitos pacientes nessa faixa de idosos jovens, a gente quer entrar com eles e falar sobre o envelhecimento ativo, para eles chegarem depois nos 80 e nos 90 com uma saúde e tendo funcionalidade, né? Outra palavra que a gente usa muito na geriatria é manter a funcionalidade do paciente, né? E isso que a gente vai falar bastante agora nessa aula. E como que a gente faz a anamnese no paciente idoso, né? Essa anamnese, a gente tem que ter uma relação médico-paciente muito confiável, né? O idoso, muitas das outras especialidades, né, não tem muita paciência de escutar ele. Porque ele chega, ele quer conversar, quer contar. Tem uns que chegam para mim e falam, doutora, que minha queixa deles é de assim, eu tenho uma dor no meu pé há 40 anos. Desde quando eu tinha 40 anos de idade eu tenho isso. E é tudo muito detalhado, né? Então, eu falo que na geriatria, e o clínico também, tem que ter muita paciência para escutar a história do paciente. Então, essa relação tem que ser muito boa, né? Então, eu falo, a gente tem que ter os ouvidos atentos, olhar para o paciente e conversar com ele. O que eu vejo na prática do dia a dia, né? Que acabam me contando. Que, geralmente, quando vai um idoso frágil na consulta, o médico só conversa com quem? Com o cuidador, com o filho, com a filha, quem está junto, né? Nem olha para o paciente direito e não pergunta para ele o que ele quer, né? Então, isso já estremece essa relação. O idoso tem que confiar no médico, né? E a gente tem que ter, sempre orientar e escutar o que ele quer falar. Né? Tem uns que gostam de contar várias histórias, que eu falo que é super interessante, que é aprendizado de vida para nós, e focar bem nas queixas deles, né? Pode ter múltiplas queixas? Pode ter múltiplas queixas, mas a gente tem que sempre tentar ver o que está sendo mais importante para o paciente, o que eu trouxe para a consulta, né? E o que a gente também acha, porque eu falo muito para o pessoal do 6º ano do CEMED, que a gente faz ambulatório, né? Talvez o paciente venha com uma queixa que a gente não acha, para nós, aquilo é o que menos importa, ele tem umas outras complicações mais relevantes. Mas sempre a gente tem que tratar a queixa principal do paciente, né? E buscar as outras que a gente relacionou, né? Porque senão a gente fica muito, o paciente vai sair, eu fui lá me queixando, né, de uma hipoacusia que eu não estou escutando bem, mas a doutora achou muito, a gente acabou vendo que ele tem uma insuficiência cardíaca gigantesca que ele não trata e demos importância só para a insuficiência cardíaca e esquecemos da hipoacusia. A gente não pode fazer isso. A gente sempre tem que tratar a queixa principal, por mais que ela pode ser mínima, né? E as outras relações que a gente acha no exame físico e na história do paciente. Outra coisa que a gente tem que ver na anamnese é os tipos de cuidadores, né? Principalmente paciente com demência, que a gente não consegue tirar uma história só com o paciente, a gente tem que saber quem é aquele que está acompanhando o paciente, né? Vocês vão estudar que a gente tem vários tipos de cuidador, né? A gente relata cuidador, aquele que cuida do idoso, é o principal, que tem que saber todas as informações do paciente, né? O mais comum, a gente fala que é cuidador não formal, que é alguém da família. Ou é o filho, a filha, a nora, o genro, ou o neto, né? Então, a gente relata como cuidador não formal. E tem os cuidadores formais, que é aqueles em que a família pode pagar, é um técnico de enfermagem, ou até hoje tem a profissão que é de cuidador, que é pago, não tem relação familiar com o paciente, mas que sabe todas as informações, tá?
E tem os idosos também que são de instituição de longa permanência, né? E que geralmente vem na consulta com algum dos enfermeiros que cuidam deles lá, tá? Só fazer um adendo aqui, a gente não usa mais o termo asilo, tá? Esse termo é proscrito, porque a gente fala que tem uma conotação negativa. Então, a gente usa o termo de instituição de longa permanência, tá? A gente vai ver sobre isso no nosso módulo também. Na nossa anamnese, então, a gente tem que sempre pensar, né? Ter uma boa relação médico-paciente, saber o cuidador que está junto, se esse cuidador tem informação, né? Eu pego muitos casos que na família tem um filho que cuida, que sabe todas as informações, mas quem leva no médico é outro filho que não mora com o paciente. Aí chega esse outro filho, eles não trazem informação nenhuma, tudo tem que ligar para o filho que cuida, né? A gente pergunta as coisas, não sabe como que está padrão de sono, não sabe como que está intestino, não sabe nada, e aí dificulta a nossa história, né? Então, eu oriento a família também, e sempre os alunos, né? Quando for tirar a história, saber, né? Quem que está ali junto com o paciente? Sabe a informação correta? É confiável ou não? Outra coisa que a gente sempre tem que relatar muito, né? É a parte de relação de medicamentos e as doenças pregressas. Geralmente, o idoso, ele tem uma polifarmácia. Ele toma muito remédio. E aí a gente tem que fazer essa relação certinha para a gente saber, né? Porque talvez a queixa dele na consulta seja por causa de efeito colateral da medicação ou interação medicamentosa. Ele pode tomar 2 tipos de medicamento e que eles interagem e está dando essa complicação que ele veio buscar no atendimento, né? Então, eu falo para os pacientes, traz para mim, né, na hora que eles marcam a consulta, a secretária fala, a doutora pede que traga a sacola de remédio, põe todos os remédios que está tomando e traga, para a gente já fazer essa relação. Por mais que eles trazem uma receita que está ali, os medicamentos, muitas vezes eles não estão tomando conforme a orientação da receita. Então, eu peço para os pacientes trazerem essa relação, entendeu? Trazer as caixinhas dos remédios para mostrar. E também a gente tem que ficar atento às alterações neurosensoriais dos idosos. Por quê? Né? O idoso pode ter uma hipoacusia, escutar pouco, isso dificulta a nossa anamnese, né? Isso é muito comum, né? Principalmente parte da visão, alteração de tato. Então, a gente tem que estar atento quanto a isso, tá bom? Eu falo que a anamnese, a gente começa desde quando eu vou lá e chamo o paciente lá na sala de espera, né? Vocês estão lá no CEMED, a gente vai atender. Na hora que você chama o seu paciente, você vai ver como que ele vai levantar da cadeira, como que ele vai andar, se ele escutou bem você chamando. Então, a gente tem que ver tudo isso, tá bom? E o exame físico do idoso? É diferente, né? Que tem alguma coisa que a gente faz que é diferente do adulto? Não, o que a gente tem que saber? Tem que fazer de forma criteriosa, né? Vocês estão aprendendo aí, né? No HM3, HM4. Então, no idoso é a mesma coisa. A gente tem que fazer o exame físico desse jeito. Quais são as particularidades? Eu falo assim, a gente faz muito, né? A avaliação geriátrica ampla, eu falo que é como se fosse uma puericultura desse paciente. Eu coloco até entre aspas, né? Que na criança você avalia para ver se está tendo algum déficit, como que está o desenvolvimento. No idoso, a gente tem que ver, né, fazer essa avaliação geriátrica, né, para saber como que está o envelhecimento dele. Então, o que a gente nunca pode esquecer, né, nesse exame físico? O peso do paciente, né? O idoso, ele pode perder peso de uma forma sem querer, entendeu? Aí a gente tem que investigar por que está tendo esse emagrecimento. Então, toda a consulta, anotar o peso do paciente. Outra coisa que eu acho muito importante, a gente avaliar a cavidade oral e a dentição, né? O idoso acaba não indo no dentista regularmente, a maioria usa prótese, né? Que é a dentadura. Então, pode estar machucando, formando ferida, e ele acaba não tendo essa sensibilidade.
Então, na consulta, na hora que a gente for fazer o exame físico, olhar a dentição, se for prótese, a gente pede para retirar essa prótese, abrir bem a boca, a gente avalia, né? Pode pôr uma luva para a gente palpar a boca, ou até com uma espátula para a gente ver se tem alguma lesão, tá? Outra coisa que a gente tem que avaliar no idoso, né? São os pés e mãos, né? Que pode ter deformidades, principalmente quadros de artrite, né? A gente fala que tem aqueles dedos em si, né? Vocês vão estudar no módulo, né? E isso, se a gente não cuidar no início, pode complicar, né? Aumentar o risco de queda, né? Deixar o idoso mais debilitado. E a higiene, né? Principalmente idoso acamado, né? Eu falo assim, eu falo que é um preditor de negligência dos filhos ou do cuidador. Né, quando a gente pega um paciente com má higiene, né, eu falo principalmente na hora que eu avalio o pé, né, se aquele paciente não tem uma pele muito bem tratada, limpa, um pé não está limpinho, com as unhas cortadas, a gente fala que é negligência dos cuidadores, né, porque esse idoso é acamado, não consegue fazer sua própria higiene, então a gente tem que cuidar disso daí, tá? Então, são algumas particularidades que a gente sempre tem que estar atento. Não que a gente faça de forma diferente no idoso, entendeu? A gente só tem que estar mais atento, tá? Outra coisa que eu gosto muito de falar, que eu acabei não colocando o item aqui, é avaliar, quando a gente for aferir a pressão arterial no idoso, tá? Alguns pacientes, pelo próprio envelhecimento, eles têm maior rigidez, né, dos vasos sanguíneos. E com isso, a gente pode ter um hiato auscultatório. Nós vamos estudar isso certinho no nosso módulo, quando a gente for ver a parte de hipertensão do idoso. O que é esse hiato auscultatório? Né, como que a gente afere a pressão do paciente? A gente pede para ele sentar, coloca o manguito, insufla o manguito palpando, né, a artéria radial até sumir o pulso, desaparecer. Aí que você volta e vai fazer a aferição da pressão. Com isso, o que é esse ato auscultatório? Pode simular uma hipertensão que não existe. O idoso, a gente pode insuflar, né? Lá, por exemplo, em 180 milímetros de mercúrio, ele já começa a bater, né? Tem já os sons de Korotchkov, e aí depois some isso e volta certinho, por exemplo, uma pressão 130. Por quê? Por causa da rigidez arterial. Então, a gente fala que tem esse hiato auscultatório. Então, a pressão arterial que vale dele é a 130 por 80, não a que começou lá a bater no 180, tá? Então, isso é uma particularidade que a gente vai estudar durante o módulo e que é bem característico no idoso. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente vai insuflar o manguito, bate lá na pressão mais alta, né? Pressão sistólica mais alta, mas depois faz um silêncio, não continua batendo. E depois começa de novo, a gente considera isso um hiato auscultatório por causa da rigidez arterial e a gente uma pseudo-hipertensão. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de auscultar esse paciente, tá? Então, a AGA, o que é a AGA, né? É a avaliação geriátrica ampla. É um processo diagnóstico multidimensional que determina as deficiências, incapacidades e desvantagens do idoso, para a gente conseguir planejar o seu cuidado, assistência médica, parte funcional e psicossocial. Ela é utilizada principalmente em idosos frágeis e com multimorbidades. Então, para a gente fazer a avaliação geriátrica ampla, né, a anamnese do idoso, a gente faz com essas características que eu falei, similar do adulto jovem, prestando atenção nesses detalhes. A AGA, que é a avaliação geriátrica ampla, a gente pode fazer em todos os idosos, mas a gente usa principalmente aqueles idosos mais debilitados e que têm mais doenças, que são os idosos frágeis e com multimorbidades. E nós utilizamos muitos instrumentos de avaliação, que a gente vai falar agora, tá? São testes, índices, escalas. Quais são os benefícios, né, dessa avaliação, né? A gente identificar o risco de declínio funcional,
detectar problemas médicos inaparentes. Talvez se a gente não fizesse essa avaliação, aplicação desses testes, a gente não conseguiria, né, detectar alguns problemas deles. Direcionar para modificações, adaptações ambientais, né, principalmente quando a gente vai avaliar equilíbrio do paciente idoso, né, risco de queda, a gente tem que avaliar o ambiente em que ele vive, né. A gente define critérios para hospitalização e institucionalização. A gente vai ver se aquele paciente está seguro na sua residência, se a gente considera que é melhor colocá-lo numa instituição, né? E prediz desfechos desfavoráveis. Então, o que a gente avalia? Né? Qual que é a parte da avaliação geriátrica? A gente tem que avaliar equilíbrio, mobilidade e risco de quedas. Nós temos que avaliar a função cognitiva, ver as condições emocionais desse idoso, as deficiências sensoriais, funcional, estado e risco nutricional, condições socioambientais, polifarmácia e medicações inapropriadas e comorbidades e multimorbidades. Então, eu vou falar um pouquinho como a gente avalia cada tópico da nossa avaliação geriátrica, né? Então, como eu disse, a gente já começa a ver como que o paciente está deambulando desde quando a gente chama ele lá na sala de espera, né? Então, meus pacientes eu levanto, vou lá, chamo, vejo como que ele está levantando da cadeira, como que ele está andando, ou se ele já está numa cadeira de roda. São pacientes que chegam na cadeira de roda, eu pergunto para a família, mas em casa ele anda um pouquinho? Porque talvez quando saem de casa, eles têm tanto medo de cair ou têm uma maior dificuldade, eles preferem estar na cadeira de roda, né? Mas em casa eles usam um andador, um apoio, né? Que consegue se locomover em casa. E aí a gente pode fazer alguns testes, né? Um teste conhecido é o Time Up, Get Up and Go. Como que é esse teste? Né? A gente coloca o paciente sentado numa cadeira reta, com encosto, igual essa que eu estou, marca 3 metros, né? E aí, o que a gente vai falar para o paciente? Ele tem que levantar nessa cadeira, andar esses 3 metros, voltar, sentar. Aquele de Janvel. Oi? Tudo bem, Sônia? Acho que eu vou continuar aqui, então. Não é interferência só, Natália. Só alguém com o microfone ligado, só. Pode continuar. Então tá. Então tá bom. Aí a gente faz esse teste com o paciente. Por que a gente avalia nesse teste? A gente vai cronometrar e ver o tempo que o paciente demora para fazer isso daí, tá? Porque a gente vai ver como que o paciente faz a transferência. O que é transferência? O paciente conseguir levantar nessa cadeira sozinho ou com ajuda. Se ele sempre faz isso com ajuda, não, doutora, eu sempre uso o andador, então ele vai conseguir levantar, fazer o teste com o andador, né? Ele vai levantar, andar, ver como que ele faz o giro e retornar. Se ele faz isso um tempo menor que 10 segundos, o paciente está bem, sem risco de quedas e alteração de equilíbrio. Se ele faz entre 11 e 20, a gente tem que estar em alerta. E maior que 20 segundos, esse paciente é dependente e tem muito risco de queda. Por que a gente tem que avaliar isso? Porque depois que o idoso cai, isso muda muito a vida dele. Se ele cai e tem uma fratura, olha as complicações disso daí. Então, a gente sempre tem que focar no equilíbrio, mobilidade desse paciente, tá? E por que o idoso cai bastante, né? Eu sempre falo assim, ó, a gente tem que questionar as quedas, porque os velhinhos, ele acha normal cair, né? O paciente fala, depois que a gente fica velho, é normal a gente cair. Eu falo, não é. Mas por que ele tem esse maior risco, né? Normal não é, mas tem um risco. Por quê? Porque eles têm muita sarcopenia. O que é a sarcopenia? É a fraqueza da musculatura, a diminuição da força e diminuição da massa muscular. Então, na própria fisiologia do envelhecimento, eles vão ter uma diminuição das fibras musculares tipo 2, que é as fibras musculares rápidas. Então, por isso que o idoso tem um reflexo menor, né? Quando a gente desequilibra, rapidamente a gente consegue voltar no eixo. O idoso, talvez não, né? Por isso que qualquer desequilíbrio, ele já
já vão para o chão, entendeu? E como que a gente avalia também essa sarcopenia, né? A gente pode fazer uma velocidade de marcha também, que é similar ao Time Up and Go. A gente mede quanto que o idoso, a gente pode fazer um corredor de 5 metros, pede para o idoso caminhar esses 5 metros e a gente vê qual que é a velocidade que ele caminha por segundo, tá? A gente avalia a massa muscular do idoso pela circunferência de panturrilha, tá? Então, a gente coloca o paciente sentadinho, pega a fita métrica e vê a parte mais gordinha aqui das panturrilhas e faz essa circunferência. Maior que 31 é normal. O paciente com uma circunferência menor que isso já é um indicativo de sarcopenia. E a gente pode fazer a força de preensão palmar com dinamômetro, né? Então, quando a gente tem no consultório, a gente tem um dinamômetro, um aparelho, então eu não peguei aqui para te mostrar para vocês, mas depois, durante o módulo, eu mostro. E que a gente pede para o idoso apertar, né, com as mãos, que a gente vai ver, a calcular a sua força, e com isso a gente consegue avaliar, né? O paciente com sarcopenia, a gente tem que fazer, indicar tratamento, né? O paciente com equilíbrio, mobilidade e risco de queda, principal tratamento para isso, fisioterapia, atividade física e melhora da alimentação, tá? A gente tem que fazer isso daqui. Função cognitiva e condições emocionais. Uma das principais queixas no consultório da geriatria é perda de memória. E aí a gente tem que ver, né, se essa perda de memória aí é normal do envelhecimento, se é uma demência, se é uma depressão simulando uma demência. Então, a gente tem que fazer testes, tá? Então, a parte da fisiopatologia das demências nós vamos estudar depois, mas eu vou explicar aqui para vocês os testes que a gente pode fazer. Sempre eu falo, esses testes são de rastreio, não é diagnóstico. Diagnóstico de demência, principalmente da doença de Alzheimer, é clínico. É com os testes, com a história do paciente, e os exames a gente faz para descartar outras patologias. Mas a gente tem que saber fazer esses testes, tá? Mini exame do estado mental, é o famoso mini mental, tá? Conhecido mundialmente, a gente avalia toda a parte da cognição do paciente. A cognição em si não é só memória, tá? Muita gente acha que é só a memória, mas não é. É a linguagem do paciente, é a praxia, né? É a gnosia, que é o reconhecimento. Então, a gente tem que ver isso daí, tá? Então, a gente vai ver a orientação temporal, tá? Qual que é a hora aproximada, a gente pergunta, o dia da semana, dia do mês, o mês que estamos e o ano. Cada pergunta vale um pontinho. A gente vai perguntar para o paciente a orientação espacial. Que local que é esse, né? Então, por exemplo, eu estou aqui no consultório. Eu falo assim, mas onde que nós estamos aqui? Que sala que é essa? Eles têm que falar que é um consultório, né? Aí eu falo, mas e que prédio que é esse? Você sabe que prédio que nós estamos, né? Quando a gente está aí no CEMED, você fala, é a faculdade, é a universidade, tem uns que falam que é um hospital, a gente considera. Aí eu falo só, se você chegar na sua casa e sua vizinha perguntar, onde que fica o CEMED? Você sabe explicar para ela que você é perto do quê? Que bairro que a gente está? Então, eles têm que saber ter essa parte de localização, nome da cidade, do estado. No mini exame do estado mental, a gente também vai ver a parte de memória imediata. A gente fala 3 palavras, pede para memorizar e depois a gente vai fazer a evocação. Então, a gente fala carro, vaso, tijolo. Eu falo, seu João, repete comigo, carro, vaso, tijolo. Aí ele tem que memorizar essas 3 palavras para depois a gente ver isso daí. A gente faz também a parte de atenção e cálculo, tá? Mesmo que o paciente é analfabeto, ele sabe fazer conta, principalmente a gente falar de dinheiro, né? Então eu falo assim, seu João, o senhor foi no mercado, tem 100 reais, o senhor gastou 7 reais, com quanto o senhor vai ficar? Aí ele vai falar, 93. Aí eu falo, e 93 menos 7? Ele tem que responder, 86. Fazer isso por 5 vezes consecutivas, tá? Depois a gente faz a memória de evocação dos 3 objetos, e aí a gente vai fazer a parte de nomeação, né? E a gente pega, seu João, o que é isso daqui? Ele vai ter que falar para mim, é uma caneta, né?
Aí, geralmente, a gente pergunta de relógio e caneta. Hoje eu estou sem relógio, mas geralmente posso pegar isso daqui. O que é isso daqui? Ele vai falar, é um celular. Então, são coisas conhecidas para saber se ele sabe o nome, porque existe demências, a guia não conhece, sabe reconhecer. Sabe, lembra que isso é uma caneta, mas não lembra o nome que isso é uma caneta. A gente vai ver a fala, a gente pede para ele repetir, nem aqui, nem ali, nem lá. Tá? Eles têm que repetir isso certinho, tá bom? Outra coisa que a gente pede para o paciente, a gente vai ver a parte motora de ordem e comando, né? Ele pega uma folha, né? Eu falo assim, ô João, pega essa folha com a mão direita, dobra ao meio e coloca em cima da mesa, tá? Cada ordem dessa vale um pontinho. Isso dá para ver a parte de comando do paciente, se ele consegue fazer o que a gente está pedindo. Pede para escrever uma frase, né? Eu falo para ele assim, seu João, se o senhor for sair de casa, se for deixar um recado para sua esposa, como que o senhor escrever e deixar um recado? Ou mande um recado para mim. Aí ele tem que escrever uma frase completa que tenha sentido, tá? Depois a gente escreve, feche os olhos, né? Eu pego uma folha bem grande, eu escrevo, fecho os olhos, e aí eu falo assim para ele: o senhor vai ler o que está escrito aqui e vai fazer, que é ler e executar. Então eu pego, mostro para ele tem que ler o que está escrito e executar, fechar o olho, tá bom? E por último, desenhar, copiar o desenho, né? O desenho são 2 pentágonos dessa intersecção. O Mini-Mentor, ele é muito influenciado pela escolaridade, principalmente a parte de cálculo, né? De escrever a frase, copiar o desenho, entendeu? E de ler, né? O paciente analfabeto já ia perder o ponto aqui, porque não consegue ler. O total de pontos dele são 30 pontos, tá? Mas aí tem a pontuação de corte devido à escolaridade. Se o paciente é analfabeto, ele tem que fazer pelo menos 20 pontos, e se ele fizer de 20 a mais pontos, não, a gente não fala que o teste dele está normal. E aí vai devido à escolaridade, né? Nós aqui já temos mais de 11 anos de escolaridade, a gente só pode errar uma questão. O resto a gente deveria acertar tudo, senão já está preocupante, tá bom? Outro teste que a gente faz é a fluência verbal, né? O que é a fluência verbal? Nós vamos avaliar a linguagem e a memória semântica do paciente e a função executiva. A gente vai dar a ordem para o paciente, falar para nós, né? Vai marcar em 1 minuto, falar assim, João, fala para mim todas as frutas que o senhor conhece. Aí ele tem que falar em 1 minuto. Quanto maior a quantidade de frutas ou animais, maior a pontuação. Aqueles que falam pouco têm maior risco de demência, tá bom? Então, pontuação de analfabetos ou até 8 anos de escolaridade, eles têm que falar pelo menos 9 itens. Escolaridade maior que 8 anos, pelo menos 13 itens, tá? Outro teste que eu gosto bastante para fazer avaliação da cognição, para ver o risco de demência, é o teste do relógio, tá? O que a esse teste? As funções executivas, memórias, habilidades visoconstrutivas, abstração e compreensão verbal. Então, eu faço um círculo para o paciente e falo assim, desenha para mim um relógio, coloco os números e o ponteiro marcando 10 para as 2, né? Aí, esse paciente ele vai ter que construir na sua cabeça esse relógio e montar aí para a gente ver como que vai estar. Eu falo principalmente paciente com uma escolaridade boa, né? A gente vê muita coisa quando está com quadro demencial no teste do relógio. A grande maioria, quando tem esse quadro demencial, mesmo que leve, não consegue fazer, né? Então, aqui são exemplos de relógio, né? Eu no consultório, tem hora que a gente até assusta, né? A gente atende professoras aposentadas, advogados aposentados. Esses dias atende um advogado de 71 anos que ainda atua, né, que já está com quadro de demência, que ele não conseguiu fazer um relógio para mim. Então, são vários tipos, né, e dependendo da alteração, a gente dá uma 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 alteração. E aí, tem outro teste que a gente pode fazer, que é a bateria breve de rastreio cognitivo, tá? Esses testes eu quero que vocês conheçam o mais... Sim, o mais conhecido, que vocês têm que saber mais, é o Mini-Mentor.
mas eu quero que vocês decoram as coisas, quero que vocês saibam que são testes que existem e que a gente faz para rastreio cognitivo, né? Vai saber que existe um mini exame do estado mental, que a gente usa o teste do relógio, que a gente usa a fluência verbal, né? O teste em si, na hora que a gente for fazer, vocês vão ter o papel, né? A gente tem uma pasta que vocês vão aplicar, mas eu quero que vocês saibam, assim, quando a gente faz a avaliação geriátrica ampla, quais os instrumentos que a gente usa, né? Para vocês saberem buscar esse instrumento. A de bateria breve, a gente vê, é o famoso teste das figuras. A gente pede para o idoso reconhecer essas 10 figuras, né? Eles vão falar o nome de todas, sapato, casa, chave, pente, e aí a gente dá 1 minuto para eles memorizarem essa figura, todas as 10, tá? E depois a gente tira o papel da frente deles e vê quantos que o idoso lembra, tá bom? Então, a gente faz isso com o idoso 3 vezes, né? A gente dá para ele memorizar, retira, a gente vai ver a memória incidental, memória imediata e o aprendizado dele quanto a isso, tá bom? Então, esses são os testes das figuras. A média do teste das figuras, deixa eu ver se consigo voltar aqui. Voltou. Eu falo ao paciente que não tem, a gente vê que está tranquilo, na primeira vez acertar de 7 a 8, na segunda vez acerte de 8 a 9, no aprendizado, se for até 9 já tá bom, entendeu? Mas se a gente vê que ele tem deficiência, que ele não consegue memorizar, a gente já tem que fazer já é um fator de risco para a gente continuar a nossa investigação. Tem um outro teste, que é o 10CS. Depois eu vou mandar para vocês separarem, vou publicar na sala virtual, porque eu não consegui colocar o arquivo dele aqui na aula, tá? Esse teste ele é desenvolvido pela USP, e eles falam que é melhor do que o mini exame de estado mental, porque não tem tanta alteração da escolaridade. O que a gente avalia? A gente avalia a orientação temporal, a gente pergunta o dia, o mês e o ano. A gente faz uma memória imediata de 3 palavras, carro, vaso, tijolo, ou deles a gente fala óculos, caneta e martelo, pede o paciente memorizar, e faz a fluência verbal. É tudo num teste só. E aí, eles já estão falando que isso ele é um teste mais rápido para ser aplicado e não tem tanta influência da escolaridade, porque a gente não pede para não precisa ler, não precisa desenhar, não precisa escrever. Então, são esses testes que a gente vê a parte da cognição, tá? Eu quero que vocês saibam quais instrumentos, né, a gente utiliza. E a gente tem que ver também a parte da depressão do paciente. A depressão do paciente idoso é muito comum, né? Principalmente porque com o envelhecimento pode diminuir a funcionalidade desse paciente. E aí tem um grande risco de depressão. E a depressão pode simular uma demência. A gente talvez ache que o idoso está com algum quadro de Alzheimer, um quadro demencial, e na verdade é só não, né? É um quadro depressivo que está tendo esse quadro de demência. Então, a gente tem que fazer o teste de depressão, tá? Aí tem algumas questões que a gente pode aplicar, tá bom? E avaliar essa depressão no paciente geriátrico. Não vou ficar falando, senão fica muito repetitivo, aí vocês vão acabar lendo. Eu, particularmente em si, eu não aplico essa escala, não. Eu avalio a depressão de uma outra maneira. Porque eu falo, se o paciente idoso não está depressivo, se eu fazer essas perguntas para ele, ele vai acabar ficando. Então, a gente acaba avaliando de uma outra maneira, durante a própria consulta, né? Mas a gente tem que avaliar essa parte emocional do paciente, sim. E o que é o objetivo de todo geriatra, de todo clínico, de todo médico que atender um paciente idoso? Manter o paciente com funcionalidade. Manter esse paciente independente, ele conseguindo andar, conseguindo comer sozinho, conseguindo ter uma cognição boa. Então, a gente tem que sempre avaliar essa capacidade funcional. A gente tem que manter o idoso capaz de cuidar de si mesmo e ter uma vida independente no seu meio, né? Então, esse é o nosso objetivo, entendeu? Então, toda a área, mesmo, eu falo, qualquer especialista hoje na área da medicina vai atender idoso. Então, a gente tem que ter esse foco, né? Manter sempre a funcionalidade.
E o que a gente tem que avaliar nesse paciente? A sua autonomia e independência, né? Acredito que a grande maioria de vocês deve ter na faixa de 20 anos, né? Geralmente na turma tem alguns mais velhos entre 30, né? Mas a grande maioria de vocês está na faixa de 20 anos. E aí a gente nem pensa nisso, né? Na parte da autonomia e independência. Então, a gente tem que focar isso, né? Vocês vão ver os pais de vocês, o avô de vocês, né? Qual que é a autonomia? Se esse paciente idoso, ele é capaz de raciocinar e tomar decisões, né? Ele sabe o que ele vai fazer com o dinheiro dele, ele sabe tomar o remédio dele sozinho, ele sabe sair de casa e ir no mercado, é a parte de capacidade da cognição. E a independência, se ele consegue realizar algo sozinho. O que é esse realizar algo? Se ele consegue comer, se ele consegue tomar banho, se ele consegue ir no banheiro, né? E isso são coisas importantíssimas que a gente tem que avaliar nesse paciente. Então, o paciente ele pode ter autonomia e ser dependente físico. Ele tem uma cognição ótima, né? Mas ele tem uma dependência física. O paciente ele teve uma sequela de um AVC, um AVE. A única sequela que ele teve foi uma paresia do membro inferior esquerdo, né? Ele não consegue deambular, mas não afetou nada a parte da cognição. Porém, o paciente ele pode ser independente, pode conseguir andar, fazer as coisas sozinhos, né? Ele pode ter toda essa independência, mas ele tem um processo neurodegenerativo, né? Então, ele tem quadro demencial, que às vezes pode até acabar prejudicando, porque ele pode sair de casa, pode se perder, ter essas complicações. Como que a gente avalia isso, né? A gente tem as atividades básicas de vida diária. Isso tudo faz parte, gente, da nossa avaliação geriátrica ampla, tá? Então, a gente vai ver se esse paciente chama escala de CAPS, que é a independência do paciente, para saber se ele toma banho, se ele se toca, se ele faz a higiene pessoal, se ele consegue fazer a transferência. O que é transferência? Ele levantar da cadeira, sentar, ou ele sair da cama, né? Se ele depende disso de alguém, se consegue fazer isso sozinho, e se ele consegue comer. Então, a gente avalia as atividades básicas de vida diária. E aí a gente tem também, são duas escalas, a escala de Bartel, tem a de CAPS, que foi a anterior, e a escala de Bartel também, tá? E também avalia a mesma coisa, tomar banho, vestir-se, higiene pessoal, transferência, continência, né? Se ele consegue segurar o xixi, segurar o cocô. A marcha de Bartel avalia até a marcha, como que ele está deambulando, se ele consegue subir escadas, e se ele consegue usar o vaso sanitário. E a gente avalia também as atividades instrumentais de vida diária. As atividades instrumentais é a Lawton, a escala de Lawton, tá? E aí a gente vai ver se o paciente já consegue usar um telefone, consegue dirigir um carro, andar, ou usar um meio de transporte, se consegue fazer compras, preparar suas refeições, cuidar da casa, cuidar do seu dinheiro, tomar medicamento. Então, essas são as instrumentais, né? Que precisa mais da cognição. As básicas é a parte de dependência. Combinado? Então, a gente avaliou com isso, a funcionalidade. Então, a gente avalia a funcionalidade do idoso por meio da escala das avaliação das atividades básicas da vida diária e avaliação das atividades instrumentais. Tá? E aí, a avaliação nutricional. É bem completa mesmo essa nossa parte de avaliada pra gente. O IMC, ele pode ser usado, sim, na população idosa, que é o índice de massa corpórea. Mas vocês vão ver que a própria senescência, o que é a senescência? É o envelhecimento fisiológico do paciente, ele muda a composição corpórea. Então, o IMC, a gente muda um pouco no idoso, não é igual ao adulto jovem. A gente considera baixo peso o paciente idoso que tem um IMC menor que 22. Eutrófico entre 22 a 27. Obesidade, o IMC maior que 27. Tá? Usamos muito no idoso uma avaliação que é desenvolvida pela Nestlé, que é a MAN, Mini Avaliação Nutricional. Tá?
São vários questionários também que a gente vê o paciente, como que está o peso, como que está a alimentação, como que está a sua mobilidade, para a gente ver se esse paciente idoso tem risco, né, de desenvolver uma desnutrição, uma subnutrição, né? Muitos idosos, a gente fala que tem uma obesidade sarcopênica, ele tem uma má qualidade da alimentação, ele é até gordinho, né? Porém, ele tem a musculatura toda frágil, tá? Durante o módulo, a gente vai estudar essa mini avaliação nutricional. Eu não quis colocar aqui, senão ia ficar muito repetitivo, tá bom? E aí a gente vai começar a questionar, né? A gente já avaliou o equilíbrio desse paciente, já avaliou a cognição, avaliou a alimentação. Aí a gente vai ver, né, se esse paciente tem risco de queda ou não, como que é a família desse paciente, se esse paciente está deprimido, por quê? Né? Ele tem um suporte familiar bom, a família vai dar apoio para ele, ou a família faz como se ele fosse um estorvo, né? O que eu mais tenho, infelizmente, né, na nossa cultura ainda, as pessoas acham que o idoso é um estorvo, né? Eu já presenciei várias discussões de filhos na frente do paciente, falando que não quer cuidar do paciente, e o paciente está ali escutando tudo. Então, a gente tem que avaliar esses suportes, principalmente suporte social, perguntar para o idoso o que ele faz de lazer, né? Se o idoso é um idoso ativo, perguntar o que ele tem de lazer, como que faz, se ele gosta de passear. Agora, a gente falando de novo da pandemia, quem sofreu mais com isso, né? Todos sofreram, mas assim, os idosos sofreram muito, porque eles perderam todas as atividades. Aqueles que faziam atividade física não podem mais ir, não podem mais fazer. Tem uns que não estão saindo, não vão nem no mercado, estão totalmente isolados por causa da infecção, e isso deprime demais, né? E a gente tem que avaliar também o idoso que é caidor, que cai muito, né? O ambiente em que vive. Então, se tem cachorrinho pequeno que fica pulando na perna, que faz o idoso cair, né? É muito comum eu pegar paciente que caiu porque tropeçou no cachorro. Ou se tem tapete, a iluminação, né? O paciente levanta muitas vezes para urinar à noite e tem uma má iluminação no ambiente, cai. O tapete é danado para fazer eles escorregarem, então a gente tem que orientar tudo isso. E o sapato, né? Orientar bem o uso do sapato dos pacientes. E a gente tem que sempre avaliar tudo isso, faz parte da geriatria, tá? Então, o que eu quero concluir com vocês, né? Vocês viram que a gente tem vários pontos que a gente tem que cuidar e ficar atento na nossa avaliação geriátrica. O exame físico em si, do idoso, não tem muitas particularidades, né? A gente tem que ficar atento em algumas coisas, mas é igual o exame físico do adulto jovem, né? O que a gente tem que ficar atento, por exemplo, que atrapalha, às vezes, vai muito do nosso ambulatório, um idoso cadeirante, né? Aí, doutora, como que a gente faz para avaliar, examinar esse paciente, né? Eu oriento como que a gente vai fazer. Dependendo do paciente, a gente consegue colocá-lo numa maca. Tem pacientes que a gente não consegue, a gente tem que fazer o exame com ele sentado mesmo, né? Então, tem algumas dessas particularidades da dificuldade em alguns casos, tá? Ficar atento nas alterações neurosensoriais, nos pacientes com demência, sempre a gente orienta o idoso ir com o acompanhante na consulta, né, que é muito importante, e avaliar todas essas partes para a gente ver, tá? Então, a avaliação geriátrica proporciona uma promoção de vida saudável para o idoso, possibilita uma abordagem diagnóstica de problemas físicos, psicológicos e funcionais, facilitando o plano terapêutico para o paciente, tá? Então, a gente fazendo toda essa avaliação minuciosa, a gente consegue, né, fazer um plano terapêutico melhor para o nosso paciente, tá? E sempre ficar atento, né, com a história do paciente, com a anamnese, e a gente prestar muita atenção quanto a isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse início aí que a gente vai ter no processo de envelhecimento, né? A gente vai se ver dia 5 de novembro, que inicia o módulo. De bibliografia dessa aula, eu usei o Tratado de Geriatria e a Semiologia Médica no Porto, tá bom?
Aí vocês vão ver mesmo no corpo, dentro da parte de semiologia, né? Não tem tanta alteração do exame físico, é mais do exame clínico mesmo, essas particularidades que a gente tem que ficar atento, tá? E aí, deixa eu voltar aqui para o Teams. Estou aprendendo a mexer agora nessas aulas online. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar para vocês, depois eu vou publicar, vou passar a aula para vocês. Vou colocar a tabela do 10CS, que não tem na aula, para vocês verem, tá? E aí a gente vai falar bastante disso. Sempre durante o módulo, cada tema que a gente for ver, né, vai ter um problema que a gente vai estudar, a avaliação geriátrica em si. Outro problema que a gente vai ver a parte de risco de quedas, a gente vai lembrar dessa parte. Quando a gente for estudar demência, a gente vai ver todos esses testes, né? Mas eu quis fazer tipo essa aplicação agora para vocês já saberem, principalmente na habilidades médicas, como que é o paciente idoso. Combinado? Eu espero que esteja tudo tranquilo. Tiver alguma dúvida, alguma coisa, podem falar. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser abrir o microfone para falar, eu estou aqui à disposição. Então, acho que dá para a gente encerrar a aula, né? A Cília está gravando aqui, vai ficar gravada a aula depois disponível para vocês. Tá bom? Tem qualquer dúvida, a gente está à disposição. E aí a gente se encontra dia 5. Natália? Oi, posso fazer uma pergunta? Oi. O mini-exame, ele é realizado em todos os pacientes? Porque, por exemplo, às vezes o paciente chega e ele não sabe onde ele está, ou está com a mãe. A mãe não, né? Porque já é idoso. Mas, assim, o filho, alguém, ele nem reconhece essa pessoa. A gente ainda vai fazer o mini-exame nesse paciente ou não? Não, é assim, antes até a gente falava de fazer um mini-exame em todos os pacientes, mesmo naqueles que já têm o diagnóstico de demência, ou naqueles que não têm nem queixa nem nada, a gente aplicaria o teste. Mas aí, acho que na geriatria foi visto, né? A gente não tem que fazer rastreio de demência nesse paciente, a gente tem que, se o paciente veio com a queixa, ou se a gente percebe que tem uma alteração. Mas o caso que você falou, já é um paciente que já tem um quadro de demência moderada, você já não reconhece os filhos, né? A gente já tem esse diagnóstico. A gente vê se a gente aplicar um mini-exame do estado mental, algum outro teste, a gente vai fazer esse paciente sofrer, ele e a família, e vai ser uma coisa que é desnecessária. Então, a gente aplica, realmente faz quando um paciente tem essa queixa, né? Ou se a gente percebe que é necessidade, entendeu? Então, a gente não faz rigorosamente. Tem pacientes meus que chegam já numa primeira consulta, mas que já não conseguem nem falar direito, não conseguem formar frase, né? Eu falo assim, só da minha prática clínica, só de eu olhar para o paciente, eu falo que o paciente com demência tem um olhar meio perdido, que chega assim, não sabe onde que está, aquele olhar com medo, sabe? Eu falo, só do olhar dele a gente já faz diagnóstico. Então, a gente não força testes, entendeu? Só se realmente a gente quer perceber durante a consulta que esse paciente está com um quadro com risco demencial ou, né, se o paciente questiona. Por isso que eu falei assim, a avaliação geriátrica ampla, a gente pode aplicar para todos os pacientes, é uma coisa que a gente avalia, mas a maioria que a gente tem indicação são aqueles idosos frágeis e com multimorbidades. Mas a gente já avalia, já vê que aquele paciente já tem um quadro de demência moderada, grave, a gente já fecha o diagnóstico e não vai fazer ele sofrer fazendo o teste, né? Principalmente o mini exame do estado mental, que é um exame mais lento, que a gente tem que ficar questionando várias coisas, o paciente acaba se irritando e não conseguindo concluir, e aí já quebra a relação médico-paciente. A gente tem que estar muito atento a isso. Alguma outra pergunta? Deu para responder sua pergunta? Mais alguma outra questão? Deu sim, muito obrigada. A gente tem que individualizar, né? Eu falo, na medicina tudo é muito individualizado, na geriatria também, né? A gente vai falar muito no nosso módulo
sobre a heterogeneidade do envelhecimento, né? A gente pode atender 3 pacientes com 70 anos, mas cada um com um tipo de envelhecimento, entendeu? Então, a gente tem que saber guiar cada um, né? Eu falo assim, que nada é receita de bolo, que é aquilo tudo certinho. Na medicina não existe isso, principalmente na geriatria. Né? Eu falo assim, quando a gente está no ambulatório lá, se os acadêmicos foram ver a idade dos pacientes, né? Eu vou atender esse de 62 anos porque deve ser mais tranquilo do que aquela senhorinha de 90 anos. Não, isso não existe. Porque o de 62 pode ter muito mais comorbidade, muito mais complicação do que uma senhora de 90 anos. Então, é muito individualizado. Então, a gente faz avaliação diferente da puericultura, né? Eu falei que é similar, mas isso é um ponto. E na criança, a gente tem os pontos, os marcos de desenvolvimento, né? Com 6 meses tem que estar assim, com 9 meses tem que estar assim, com 1 ano tem que estar assim. No idoso já não. Cada idoso envelhece de uma forma. Tem muito, eu falo assim, ó, 30% é genética, o resto é tudo modalidade, estilo de vida. Cada um reage de uma forma no envelhecimento. E aí não tem como a gente deixar tudo marcado, esperado. Cada um a gente tem que individualizar. Certinho, Sônia? Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, alguém quer perguntar mais alguma coisa para a Natália? Foi ótima a aula, Natália, muito boa a sua aula, obrigada por ter disponibilizado para a gente, tá? Nós gravamos a aula também para ficar disponível para eles. Se você tiver algum outro material que você acha importante, você pode até me encaminhar que eu publico na sala virtual para eles. Eu vou encaminhar sim, vou encaminhar o material que foi utilizado, que fica melhor para estudar. Tudo bem. Alguém mais tem alguma pergunta, gente, para a Natália? Tá tranquilo, então. Então tá, turma, e a gente vai se ver mais para frente, e aí, qualquer problema, a gente está à disposição. Obrigada, Sônia, pelo convite, tá? Obrigada a você. Bom dia, pessoal. Então, se ninguém mais tem questão, nós vamos nos despedirmos da Natália. Bom final de semana para vocês, resto de semana. Bom resto de semana para você, Natália. Muito obrigada. Oi. Obrigada. Só não esquece de pedir para a doutora Maria Aparecida para a gravação, tá? Ela já encerrou, não encerrou? Não encerrou. Pode encerrar. Ainda não encerrei. Posso encerrar a gravação? Pode encerrar. Pode encerrar. E doutora Natália, muito obrigado pela aula, viu?